Eliane Elias, multivencedora dos prestigiados Grammy Awards, assumiu o seu lugar no panteão dos gigantes da música, com milhões de álbuns vendidos ao longo da sua carreira. Com 26 álbuns editados até hoje, onde mostra os seus dotes únicos como pianista, cantora, compositora e produtora, cruza o seu imenso talento entre o jazz, a pop, a música clássica e a música brasileira. Eliane Elias é uma cidadã do mundo, mas voltar a Portugal é como estar em casa. Eu me sinto como em casa quando estou aqui, cantando em português. As pessoas me compreendem, a forma da cultura de vocês é tão semelhante à cultura brasileira que realmente eu me sinto em casa e adoro trabalhar em Portugal. Raízes no samba com sabor a jazz de voz suave, Eliane combina a melodia sensual e ensolarada do Brasil com a moderna harmonia da cidade de Nova Iorque. A minha formação pianística começou como uma pianista de jazz, apesar de eu ter trabalhado com Vinícius de Moraes, com Toquinho, com toda aquela turma da Bossa Nova. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu primeiro me estabeleci como pianista de jazz. E também dei continuidade, com o passar dos anos, mais e mais e mais à música brasileira, trazendo a autenticidade da nossa bossa nova, dos nossos ritmos. E então eu canto em português, apresento as músicas também em inglês e improviso. Quer dizer, eu levo aquele tom jazzístico, onde eu mantenho a bossa nova autêntica e ao mesmo tempo trago o jazz. Sem ela não pode ser. Eliane Elias cresceu com uma afinidade pela música do seu país de origem e pelo jazz norte-americano. Trabalhou com dois dos maiores artistas brasileiros, o cantor e compositor Toquinho e o poeta Vinícius de Moraes, antes mesmo de se mudar para Nova Iorque na década de 1980, onde surpreendeu o cenário do jazz americano. Olha, compartilhar anos, como eu compartilhei, 3 anos com Vinícius de Moraes, com Toquinho, também com Jobim, em muitas ocasiões, foi uma coisa fantástica, porque você imagina que eu tinha 17 anos de idade e que estar com essas pessoas criativas, os criadores da bossa nova, um poeta como Vinícius, instrumentista como um Toquinho, um compositor como o Jobim, foi uma coisa fantástica que realmente influenciou e criou um caminho todo que eu carrego comigo até hoje em minha vida. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio. Eu me preparei como jazzista desde criança. No Brasil, eu tinha uma coleção de discos de jazz em casa, que era da minha mãe, que tocava piano, e eu então me apaixonei pelo jazz, pela música criativa e pela improvisação. E eu tinha uma facilidade muito grande, então eu escutava os pianistas e eu transcrevia o que faziam e tocava, ao mesmo tempo tocava com eles e descobrindo aquela linguagem. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu já estava preparada musicalmente para encarar a vida jazzística, tanto que assim que eu cheguei nos Estados Unidos, com 21 anos, eu fui convidada a participar de um dos maiores grupos de jazz na época, chamado Steps Ahead, com grandes nomes. E também daí para frente eu fui contratada pela Blue Note Records, que é uma companhia de discos que fez a tradição do jazz, onde eu fiquei por mais de 20 anos, foram 16 anos, depois mais 4 anos, e gravei 14, 15 CDs para eles, álbuns para eles. Então foi uma coisa que muito rara na vida de um músico sul-americano, né? Porque aceita num meio jazzístico masculino, americano e também mais negro do que branco. E de repente uma mulher loira sul-americana, né, do Brasil,
sendo aceita e respeitada nesse meio. Então eu comecei assim com eles, e depois eu comecei a incorporar a voz e trazendo mais e mais e mais o lado do Brasil, que eu continuo fazendo todos esses anos. Made in Brasil, um disco de 2015 e o primeiro em 30 anos a ser gravado no seu país de origem, o Brasil. O disco rendeu à cantora um Grammy de melhor álbum de jazz latino. Sim, foi uma coisa muito bem-vinda que aconteceu, porque eu gravei tantos discos nos Estados Unidos e pela primeira vez, quando fui ao Brasil gravar, aquele disco Made in Brazil ganhou o Grammy de melhor disco de jazz latino. E, para minha grande felicidade, no ano seguinte, o disco seguinte, que se chama Dance of Time, que ele celebra 100 anos do samba, do ritmo do samba, também recebeu um Grammy latino. Então eu fiquei muito feliz, muito honrada. Em 2018 transforma um musical em jazz. Man of La Mancha é o 26º álbum completo da artista. A produção foi inspirada em Dom Quixote, uma coleção de 9 faixas e a única reinterpretação instrumental das músicas do lendário musical da Broadway. Na verdade, eu fui convidada pelo compositor desse musical, que se chama Man of La Mancha. Em português seria O Homem de La Mancha, né? Dom Quixote de La Mancha. E ele me convidou a gravar, e eu gravei várias músicas, foram 9 músicas do musical, e gravei instrumentalmente. Então, com o trio, com o quarteto, e foi um trabalho que ele esperava que eu fizesse alguma coisa que se aproximasse ao tipo de trabalho que eu faço quando eu interpreto outros compositores, como eu fiz. Eliane Elias plays Jobim, toca Jobim, canta Jobim, com outros compositores também, que ele viu o trabalho onde eu crio cores, crio modulações, mudo as partes rítmicas, crio harmonias novas. Então ele queria isso também com o material dele, e eu então gravei, e foi um disco que também, para minha surpresa, foi lançado e já debutou como número 1 na revista Billboard, que é uma coisa maravilhosa. A música popular brasileira, a conhecida MPB, tem lugar garantido nas playlists do povo brasileiro. Frente a isso, está a realidade de uma lista de atrações em que o jazz pouco brilha por muita ausência, quer de escuta, quer de compra. Com Eliane Elias, o jazz deixou de ser frágil para chegar a recordes de vendas no mainstream. Eu fico muito feliz de ver o que tem acontecido. Ainda essa semana me disseram que uma das minhas composições, que se chama Little Paradise, Pequeno Paraíso, já está com quase 10 milhões no Spotify. E de plays, quer dizer, é uma coisa bem diferente do que acontece com jazz normalmente. Mas a música que eu tenho apresentado é uma música que tem um público maior do que o jazz, porque não é somente instrumental, eu canto, e a forma de cantar e os meus improvisos são mais curtos do que os discos de jazz autênticos mesmo. Então a coisa está modificada, a forma de eu fazer, e é uma certa maneira de fazer que agradou ao público de uma maneira que eu acabei recebendo essa graça de estar com tantas vendas e com tantas posições maravilhosas e prêmios. Eu não trabalho muito no Brasil e não resido no Brasil já há 30 e alguma coisa, mais de 30 anos. Então, eu diria que o Brasil, a música mudou muito. Apesar que eu vim de lá agora. Eu fui fiz 2 shows no Brasil, e o meu show eu não podia nem crer, as pessoas cantavam comigo do começo ao fim do show, mas cantando lindamente junto comigo, conhecendo o material. Então, apesar de não existir assim uma mídia tão grande mostrando aquela música popular brasileira da maneira que era, ainda existem as boas rádios, uma boa maneira das pessoas escutarem o que é bom. É com grande prazer que eu estou aqui conversando com vocês, uma comunidade maravilhosa no Canadá, e eu estarei no Canadá esse ano tocando para vocês, e espero poder voltar muitas e muitas mais vezes para vocês.
Thank you so much.